siso, né? Tem esse negócio, não tem? Eu nunca senti essa dor, será que eu não tenho o siso ainda? Talvez não tenha o juízo ainda, né? Mas enfim, tem pessoas que sentem aquela dor, né? Que é o dente siso nascendo, né? O jovem começa a ter dificuldades, tudo cai da mão, porque é o processo de desenvolvimento e muitas vezes isso traz dores, traz dificuldades, mas você está feliz porque você está crescendo. Apesar das contrações que você possa sentir, das mudanças, das adaptações que são necessárias, você está feliz porque você está crescendo. Mesmo com aquela dor de dente, você está contente porque você está conseguindo desenvolver, crescer, amadurecer. Na vida cristã não é diferente. Na vida cristã, nós precisamos entender que há um desenvolvimento. E este desenvolvimento não acontece sem transformações, sem mudanças, sem adaptações, sem entendimento de que eu preciso mudar. E percebam, eu falei, eu preciso mudar. Há uma responsabilidade. Se eu não compreender esta responsabilidade que eu tenho, não para com você, não para com a minha denominação, não para com o meu futuro, mas para com Deus. Há uma responsabilidade entre você, entre eu e Deus, com relação ao nosso desenvolvimento. Porque, perceba, irmãos, a maneira como nós encaramos, como nós desenvolvemos, ou como nós encaramos as lutas, as dificuldades que temos, se nós olhamos para estas coisas e pensamos como coisas de somenos, como coisas que não têm muita importância, a grande pergunta é: até onde eu entendo Deus? Até onde eu entendo a salvação? Até onde eu estou entendendo efetivamente o quanto eu reconheci, entendi e recebi o Evangelho? Por isso, Paulo, na semana passada falamos sobre o fato de que sem humildade não há alegria. Cristo é o nosso exemplo maior de humildade. Mas para ele demonstrar esta humildade, ele não simplesmente veio e ficou sentado num trono, ensinando num quadro ou num slide como deve se viver a humildade. Ele veio efetivamente e viveu essa humildade. Ele viveu na prática essa humildade. E sem essa humildade não há alegria. Estamos tratando do fato da alegria. Filipenses vai tratar do início ao fim a alegria do cristão. Mas a alegria em qual sentido? Alegria em quem? Melhorou, né? A pergunta melhorou agora. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai. Mais uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós estamos trabalhando esta alegria, ou estamos permitindo que o Senhor trabalhe esta alegria em nós. Só que sabemos que a vida cristã, o nosso dia a dia, tem os seus percalços, os seus obstáculos. E muitas vezes podemos, de alguma forma, pensar que esses obstáculos vêm e talvez venham de fato, para travar, para obscurecer a nossa alegria. Não deve. Vai acontecer? Vai. Somos seres humanos, somos falhos e limitados. Quando na glória estivermos, talvez, estava até conversando hoje com a Cátia, estávamos conversando ali, possivelmente nós vamos olhar para todas as coisas que fizemos, mas como eu era imaturo lá na terra. Quando da glorificação, nós vamos olhar para nós e vamos pensar quão imaturo, por que eu não agia desta forma quando tive essa oportunidade, né? Não vamos falar isso com frustração, porque já estaremos glorificados, mas vamos perceber quão limitado éramos nós, quão pequenos éramos nós. É claro que isso não vai afetar a nossa vida no céu, porque já estamos glorificados, estamos com o Senhor. Isso vai fazer para nós pouca importância, porque a salvação já estará completa em nós. Mas enfim,
nós vamos ter a percepção do quanto que nós poderíamos ter feito e realizado de forma diferente e não o fizemos. Mas enfim, esta salvação, esse desenvolvimento precisa acontecer. Pois, se não houver esta humildade e tantas outras características que o Senhor nos pede, não há alegria para nós desenvolvermos, para nós praticarmos e exemplificarmos na nossa vida prática no dia a dia. Filipenses capítulo 2, depois de Paulo falar sobre a humildade, versículo 12 até o 18, Paulo vai dizer o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Mais uma vez rogamos pela Tua graça que nos ensine a verdade que está expressa aqui nas Sagradas Escrituras. Fale conosco, ó Deus, trabalhe em nossos corações, vivificando esta palavra. E assim, ó Pai, possamos realmente brilhar no meio dessa geração pervertida e corrupta como filhos seus. Não por nós, não pela nossa própria glória, não para confiar na carne, como foi falado há pouco, mas sim, ó Deus, gloriando-nos em Cristo Jesus. Muito obrigado, nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu estava vendo alguns lances das Olimpíadas, né? Olimpíadas de Inverno, que acabou há pouco, e você, nas ginastas, nos ginastas ali da patinação, é interessante que eles estão patinando e você percebe que ele conseguiu o céu. Ele nem chegou ao pódio, ele nem viu pontuação. E ele não está preocupado se foi o primeiro ou não, essa não é a questão. Ele conseguiu realizar o exercício. Ele conseguiu realizar aquela evolução ali, aquilo que ele treinou. Ele treinou durante todo o tempo e na hora da apresentação, então ele estava feliz. Teve até uma que ganhou medalha de ouro, né? Esqueci o nome dela, mas é uma americana. Ela estava fazendo ali as suas evoluções e ela já estava entendendo que ela conseguiu fazer o que ela pretendia. Mostrando que ela não estava feliz por ser a primeira, ela não estava feliz por ganhar a medalha de ouro. Ela estava feliz porque ela conseguiu aquilo, né? Um certo treinador, acho que o treinador Bernardinho do vôlei, né, disse o seguinte: você deve se preocupar com o treinamento. Se você vai ser primeiro ou segundo ou terceiro, isso é uma consequência. A preocupação é o treinamento. O que você deve focar é no treinamento. Quanto você está treinando para chegar lá? Se você vai chegar lá, isso vai ser só uma consequência, não é? Porque nós almejamos muito chegar num ponto, mas o que estamos fazendo para chegar lá? O que estamos realmente fazendo para alcançar este ponto? E é esta a questão. Todos nós que conhecemos a Cristo, todos nós que um dia tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós queremos chegar. Chegar aonde? À salvação? É claro que não, porque nós já temos a salvação em Cristo. A grande questão é que o cristão ele nunca está contente com a salvação, porque ele sabe que a salvação ele já alcançou, mas ele quer desenvolver essa salvação. Muitas pessoas pensam que esse desenvolver a salvação está envolvido o fato de ganhar a salvação. A salvação você já tem. Perceba o que Paulo diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha ausência, versículo 12, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Como é que você vai desenvolver uma coisa que você vai ganhar?
Se você está lutando, se você está indo para a igreja, se você está orando para ganhar a salvação, significa que você não tem a salvação. Então você não pode desenvolver a salvação se você ainda não tem a salvação. Você só pode desenvolver a salvação se você já tem ela. Você só pode desenvolver músculos se você tem músculos. Você só pode desenvolver uma habilidade se você tem aquela habilidade. Você só pode desenvolver uma capacidade se você tem os elementos próprios para desenvolver aquilo. Portanto, não trata de salvação. Paulo está escrevendo à igreja. Paulo está escrevendo para homens, mulheres, jovens que já eram salvos. O desenvolvimento aqui não trata de desenvolver algo para ganhar a salvação. É desenvolver a própria salvação. Porque a salvação nós conquistamos, alcançamos em Cristo Jesus mediante a fé nele. Porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, não de desenvolver alguma coisa. Nós não ganhamos a salvação porque desenvolvemos bem a salvação. Como nós confundimos isso? Mas aqui Paulo está falando sobre esse desenvolvimento visando efetivamente o crescimento na salvação, visando a santificação. Todo cristão, ele quer viver essa santificação, ele quer aplicar, ele quer manifestar esta santificação. E como é que isto funciona, irmãos? Isso é um ato pessoal, como já falamos. Desenvolvei a vossa salvação. Está na segunda pessoa do singular. Paulo está dizendo, você deve desenvolver a sua salvação. O desenvolvimento da sua salvação não é função do pastor, não é função da denominação na qual você congrega. Não é a igreja que vai desenvolver para você. Nesta igreja eu desenvolvi minha salvação. Lá na outra, é conversa furada. Você vai desenvolver a salvação porque você tem um relacionamento com Cristo. E é isto o que importa. Não estamos dizendo aqui que a igreja não tem seu valor, ou que o pastor, o ministério pastoral, ou o ministério diaconal, ou o ministério de alguém outro, de algum irmão mais idoso, possa lhe ajudar nesse desenvolvimento. Não estou dizendo isso. Paulo vai dizer, aconselhai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros. Mas na era dos coaches, que nós estamos vendo homens que sobem ao palco, porque não é púlpito, é palco, para trazer uma palavra de ânimo para você, uma palavra que vai te incentivar, uma palavra que vai dizer para você, olha, faça assim. E aí dá um monte de normas e regras, e agora eu vou te ajudar a você crescer. E vem aqui, fica comigo, e juntos eu vou crescer. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, levai as cargas uns dos outros. Nós temos falado sobre isso, né? Isso é um fato. Levai as cargas, mas cada um levará o seu próprio fardo. Vai ter coisas que vai estar um pouco mais pesado para mim, eu preciso de alguma ajuda. Uma situação difícil, uma doença, uma questão financeira. Existem cargas que talvez não estamos podendo carregar sozinhos. Mas eu não posso. Uma vez eu fiz, acho que eu até já falei isso, uma vez eu fiz isso, né, na minha imaturidade, na minha inocência. Tinha um jovem que ele tinha depressão, mas não era depressão, né? Na verdade era preguiça, né? Aquele jovem tinha preguiça, para acordar de manhã e ir para a escola. E os pais vieram, conversaram comigo, né? Isso lá em Livramento. Eu falei, não, eu vou lá de manhã, eu vou conversar com ele, eu vou acordar ele, né, como amigo, vou lá e acordo ele para ir para a escola. Fui lá uma vez, ele acordou, os olhos cheios de guemela e tal, né? Foi para a escola. Segundo dia, eu bati na porta lá, porque o quarto dele ficava, né, eu conseguia entrar, bati na porta, ele fez que não me ouviu. Fui terceira vez, fez que não me ouviu. Isso é preguiça, irmãos. Ele não quer acordar, ele não quer ir para a escola. Então não adianta eu querer fazer por ele uma coisa que ele não quer. Você só vai, e aí eu aprendi isso, você só vai crescer
quando você entender quando eu entender que a responsabilidade diante de Deus é minha, não é do pastor, não é do meu melhor amigo, não é da igreja fazendo vigília de oração por mim, não, é você levantando, acordando, indo para a escola, indo para o seu trabalho, arrumando a casa, sabendo que é sua responsabilidade. Não é do outro, daquele ou daquele outro. É minha responsabilidade. Mas, pastor, estamos falando de salvação, o pastor está falando de casa, de trabalho. A salvação é o quê? É tudo o que nós fazemos, envolve a nossa vida como cristãos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Quando Paulo vai falar sobre brilhar, versículo 15, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Como é que nós vamos nos mostrar no meio de uma geração pervertida e corrupta? Na igreja, no domingo de manhã, cantando bonito? É quando nós saímos de casa e vamos trabalhar. Quando vamos para a escola, na sala de aula, é lá que nós vamos mostrar se nós somos luz ou não. E aí eu preciso desenvolver esta salvação. Percebam, Paulo vai dizer em Colossenses 3,5, para confirmar isso que nós estamos falando. Colossenses 3,5. E percebam que a voz em que o verbo está, não é alguém vai fazer por você, ou Deus fará por você. Não. Versículo 5, Colossenses 3,5, o próximo livro ali. Fazei. Você, eu, Márcio, preciso fazer. E aí ele vai listar um monte de coisas aqui que precisa precisa morrer, não é? E no versículo 8, depois de listar todas essas coisas, no versículo 8 ele vai dizer, agora porém, despojai-vos. Vocês precisam agir de forma que estas coisas sejam despojadas, jogadas fora do seu coração, da sua vida, da sua mente. E no versículo 12, revesti-vos. Não é alguém vai vir e vai revestir vocês. Alguém vai vir e vai revestir você, Márcio, como num passe de mágica, com uma varinha de condão, vai transformar uma abóbora numa linda carruagem, ou um camundongo num lindo alazão. Não. Você é um crente raquítico tal, e de repente o Espírito Santo te torna a pessoa mais espiritual do mundo. Não funciona assim. É necessário esta responsabilidade que eu tenho para comigo mesmo, de dizer, eu quero crescer espiritualmente. Comigo mesmo e com Deus, claro, né? Eu quero crescer. Agora, entenda, quando Paulo está falando isso, e em Efésios ele vai reiterar isso, desse crescimento, ele vai mostrar no capítulo 6 que nós estamos numa luta, como já falamos no capítulo 1 também, do versículo 27 a 30. Lutando junto pela fé evangélica. É uma luta. Satanás vai ouvir que você quer crescer. Satanás quer ouvir que você quer se despojar de todas as coisas que não agradam ao Senhor. Satanás vai ouvir que você quer fazer morrer todas essas coisas. Satanás vai ouvir que você quer, que eu quero me revestir de Cristo. Ele vai ouvir isso. E o que vai acontecer? Aí as lutas. Aí as flechas inflamadas do maligno vão nos acertar. Para que nós desanimemos. Mas há uma responsabilidade pessoal, sim, de nós irmos e crescermos, desenvolvermos. E como fazemos isso, pastor? Tem uma fórmula? Qual seria a fórmula? Oração, leitura bíblica, compromisso com a igreja, serviço. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que faltar à igreja tem sido a coisa mais fácil do mundo. Tem sido a coisa mais simples do mundo. Hoje eu não vou. Por quê? Não sei, não vou. Alguma coisa está errada. Você não falta no seu trabalho por qualquer coisa. Você não falta à escola por qualquer coisa. Você não falta por isso ou por aquilo. Por que que, neste compromisso que nós firmamos com o Senhor, com o Deus dos céus e da terra, com aquele que criou todas as coisas, inclusive está formando a sua igreja? Por que que nós fazemos isso?
Não estou dizendo que não haja momentos em que é necessário uma doença, uma situação, um acidente. Nós entendemos tudo isso. Mas vou falar como Paulo, né? Não me gloriando. Qual foi a última vez que os irmãos me viram faltar? Eu também tenho família. Se o padre, né, se fosse um padre, né, padre não tem família, não tem esposa, não tem filhos, né? Não tem casa, né? Todo mundo, tem alguém que arruma a casa dele. Né? Não, sou padre, eu tenho família. Trabalho 40 horas por semana também. Talvez até mais um pouquinho. Minha esposa também. Quando os irmãos me viram faltar, falo como um louco aqui, me perdoe. Algum dia, cadê o pastor? O pastor não veio hoje. Irmãos, hoje eu não vou poder vir. Não rola. Porque eu quero, porque você é pastor. Não, nunca faltei. Quando era menino, talvez, um dia lá teve um jogo, Corinthians e Fluminense, eu faltei. Perdão. Mas não falto, não é porque eu sou pastor, irmãos. É porque eu tenho um compromisso com o meu Senhor. E mais do que isso, eu tenho um compromisso contigo também. De estar aqui, de servir ao Senhor. Entendo que às vezes trabalho, turno, essas coisas podem afetar, né? Beleza, mas às vezes não é só isso, não. Às vezes nós caímos no comodismo de dizer que é mais fácil faltar naquele culto. Tudo bem, vamos faltar. Não precisa. A gente precisa abrir os olhos. Estamos vivendo num mundo onde eu tenho convidado, durante 3 semanas já, tenho tentado trabalhar um amigo, já faz 3 semanas, para ele vir. Ele falou, Márcio, essa semana eu vou. Márcio, essa semana eu vou. Márcio, essa semana... Ele não entende que isso é uma luta espiritual, antes de mais nada, né? Mas estamos olhando para uma realidade em que a igreja, o estar sentado aqui parece uma coisa que não faz sentido mais, porque é tudo virtual, é o Google, é a IA. Eu consigo esse sermão, eu consigo essa mensagem, eu consigo baixar isso aqui, eu consigo baixar. Eu não preciso ir à igreja. Precisa sim! Cristo estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu o fato de nós estarmos juntos, sentados aqui, um olhando na cara do outro, para nós trabalharmos as nossas diferenças, as nossas singularidades, trabalharmos uns com os outros, uns nos outros, sermos esmerados uns nos outros. Cristo fez isso, não foi eu. Mas faltar à igreja tem sido a coisa mais simples do mundo. Talvez porque eu não quero ser trabalhado. Porque eu sei que se eu vir o pastor, se eu vir aquele irmão, eu vou ter que aturar ele. Mas eu preciso ser desgastado nas minhas dificuldades e limitações. Mas eu não quero. Eu estou confortável assim. Aí é onde mora o problema, e você tem todo o direito, eu tenho todo o direito de continuar sendo o que eu quero e como eu quero. Agora, como foi que eu aprendi a salvação? Qual é a minha visão? Qual é a minha perspectiva sobre salvação? Eu sou salvo, beleza, vou para o céu, já tenho a salvação, beleza, eu não preciso mais ser trabalhado, porque na verdade eu até posso chegar na igreja e ensinar, eu posso chegar lá e posso dizer como é que deve fazer. É claro que você pode ajudar, né? Mas você pode ser trabalhado também. Conheci um jovem, certa vez, ele, pastor, pois é, acho que eu já falei essa história, né? Lá em casa está difícil, pastor, porque o jovem já ia para os seus 38 anos já, né? 38 não, estou mentindo aqui. 35 anos ia. Lá em casa está difícil, porque não é meu pai. Eu falei, rapaz, né, olha, na sua situação, eu vou dizer para ti assim o seguinte, você precisa sair de casa, tá? Então, na hora de você deixar ali o conforto da sua casa e buscar alguma coisa para você. Queimar a panela, né? Limpar a sua casa, lavar a sua roupa. Porque lá em casa está difícil, não sei. Beleza. Aconselhei ele. Depois ele veio de novo, né? Pois é, pastor, lá em casa está difícil. Escuta aí, o que foi que você fez com a nossa última conversa? Pois é, mas não sei, porque não tem, mas meu pai, que não sei meu pai. Não.
Quando foi um dia, domingo à tarde, como hoje, assim, culto de manhã, à tarde ele me liga: pastor, vem aqui em casa, meu pai ficou louco aqui, pegou uma faca, está querendo matar a gente, me matar, deu até polícia, chamaram até polícia aqui. Eu falei: ué, o que eu vou fazer lá? Mas tá, vamos lá, né? O pastor da igreja, se vai até a polícia, o pastor é o último, né, que deve ir, porque, afinal de contas, né, o último, o primeiro que vai levar uma facada vai ser eu, né? Mas vamos lá, né? Chegamos lá, fiquei só de olho, né? O SAMU já estava lá, cheguei primeiro que a polícia ainda. O SAMU já estava lá, porque o pai dele tinha entrado numa crise nervosa, a mãe não estava, eu, né, conversando, ele me explicando ali, falei: não vai resolver nada, ele me explicar, mas deixa ele desabafar aí, né? Eu não vou fazer nada. Talvez eu vou ficar no meu cantinho orando aqui pela situação, para que não sobe uma facada para mim também. Daqui a pouco baixa a polícia. Aí foram lá, medicaram o senhor, o pai dele, na cama, no quarto. Aí veio a enfermeira do SAMU e o policial. Você falou o nome dele ali, né, tal. Quantos anos você tem? Tantos anos. Escuta, qual foi o problema? Não, que meu pai fez uma coisa ali, está errado, porque, né, ele não devia ter feito assim. Tá. Escuta, teu pai tem algum laudo? Não tem laudo. Teu pai trabalha? Sim, trabalha. Ele é fichado? É. Mas ele trabalha como um PCD? Não, ele é normal, é tranquilo. Ele ganha o dinheiro, ganha o salário dele. De quem é essa casa? É do meu pai? Ela chegou e falou assim: escuta, eu acho que você está sobrando aqui nessa casa. Teu pai é normal, ele tem saúde, ele trabalha, ele ganha o dinheiro dele, ele é responsável pela casa, esta casa é dele e da sua mãe. Eu acho que você, como filho, deveria ou aceitar a orientação do seu pai, ou então, se não está legal, busca uma casa. Eu pensei: será que é essa agora que eu falo, eu te falei? É claro que eu falei, mas depois, né? Não vou perder a oportunidade. Depois eu falei: eu te falei. Mas o que é triste é ver um filho de Deus, ou pelo menos alguém que se diz filho de Deus, que tem a palavra de Deus, que diz que ora, que lê a Bíblia, mas não consegue ver aquilo que é nítido. Ele ou você vive uma relação legal com seu pai, com sua mãe, e você aceita a orientação estando na casa dele, mesmo com a sua idade avançada, beleza, né? Nós não estamos aqui para dizer o que vai fazer o quê, né? Mas viva uma realidade ou um relacionamento em paz. Agora, se você percebe que a coisa não está legal, você já tem idade, você trabalha, saia, vá morar sozinho e viver a sua vida. E eu falei para ele, quando na nossa conversa, isto é desenvolver a sua vida. Você precisa desenvolver, você vai errar, mas você vai aprender. Este é o desenvolvimento da salvação. É errando que nós vamos aprendendo. Agora, claro, como estamos falando, se você tem um relacionamento legal com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, tranquilo, fique lá com 40, 50, 60 anos aí, a família que define. Conhecemos um casal, por exemplo, lá no Paraná, que o rapaz casou com a moça e foram morar na casa do pai. Eu não aconselho, né? Mas, aparentemente, até onde nós entendíamos, viviam legais. O tempo que nós passamos lá, viviam bem tranquilo. Se esse é o relacionamento, beleza. Agora, se começa a dar problema, o que eu preciso? Eu preciso desenvolver. Mas aquele jovem, ele não entendia dessa forma. Mas, pastor, será que não era? Não, era preguiça. Preguiça de sair, de alugar uma casa, de fazer as coisas por ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele saiu. Aí depois daquela situação ele saiu. Não porque eu falei. Não, o pastor falou aqui. Ele fez porque a polícia falou, porque a enfermeira falou. Aí foi morar com a irmã, cunhado e 3 sobrinhos. Falei: está tudo errado. Mas o que eu posso fazer? Continua errado, porque ele continua confortável na situação dele. Ao invés de enfrentar a vida e dizer: não, eu já tenho idade, tenho trabalho, eu tenho uma renda, eu vou alugar uma casa e vou viver a minha realidade. Irmãos, na vida cristã não é difícil, e nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar isso. E na vida cristã não é diferente, porque isso, na verdade, é vida cristã. Esta é a vida cristã. É esse desenvolvimento de aplicar as oportunidades que o Senhor está me dando para crescer, para desenvolver.
Isso é pessoal, isso é particular. E percebam que Paulo vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é isto? Temor e tremor. Temor é reverência, é obediência, né, ao Senhor. Então eu vou desenvolver a salvação com temor, entendendo que Deus é santo, que Deus é soberano. Não sou eu que estou desenvolvendo simplesmente para a minha glória. Eu vou desenvolver a minha salvação com temor a Deus, entendendo que toda a glória é para Ele. E tremor? Aí eu falei, eu preciso encontrar o que significa tremor. E aí eu fui para o grego original. Tremor no grego significa tromos. Eu encontrei o original grego ali, tromos. Legal. Agora eu vou para o dicionário. O que significa tromos? Significa tremor. Eu falei, ué, não saiu do canto o negócio. Continua a mesma coisa. O que é tremor para você? Quando você está com febre, você não fica tremendo? Isso é tremor. Esse dia eu estava cortando grama, ontem de manhã, na verdade, cortando grama aqui, e o manejo ali da roçadeira, né, ainda que tenha aquela alça, ali tem aquela cinta, o motor fica tremendo. Quando terminou ali, o meu braço estava tremendo, a mão estava tremendo, né? Às vezes minha mão treme mesmo sem fazer esforço, né? Às vezes isso acontece. Mas enfim, houve um esforço físico, de tal forma que o meu braço ficou tremendo, mesmo depois de eu ter parado o trabalho. Tal foi o esforço que eu estava fazendo ali, porque não é só, mas você tem que segurar, você tem que manejar. E quantas coisas nós fazemos e nós vamos sentir isso no nosso corpo físico. Daqui a pouco eu faço um trabalho um pouco mais exaustivo e os meus braços estão tremendo, eu estou sentindo no meu corpo esse tremor. Irmãos, desenvolver a salvação com temor é desenvolvê-la com obediência e reverência ao Senhor. Com tremor envolve um esforço físico, por isso que nós não gostamos. Nós gostamos de ir para a academia para ficar fortão. E Paulo vai dizer, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para muito é proveitosa. Por que Paulo está falando contra o exercício? Por que Paulo está comparando piedade com exercício físico? Não tinha academias naquela época, mas com certeza já existia esta tendência do culto ao corpo humano. Hoje está em evidência. Nada contra você ir para uma academia, por questão de saúde, de uma disposição tranquilo, né? Eu não gosto de exercício físico, né? Se eu pensar em correr, já me canso. Né? Só em pensar, eu tenho que sair ali, eu vou até ali, vou correr, aí tem que voltar. Hã? Quanto a isso sim, né? Ganhei, né? Ganhei. Mas só de pensar em ir lá correr e voltar já me cansa, porque eu não gosto de exercício físico, né? Porque eu quero ser bíblico também, né? Paulo, eu já não gosto, e Paulo falou isso, né? Então, mas eu tenho que desenvolver a piedade também, né? Há um culto ao exercício físico hoje. Há um culto ao corpo. Estamos nos esforçando ao máximo para pegar aqueles supinos, aquele ferro e agachamento, e vai e sobe bem. Legal. E a vida espiritual? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Perceba, Paulo não está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossas almas em sacrifício. Não. Paulo não está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossa mente. Não. Paulo não está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vosso espírito. Não. Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos. Vai exigir, sim, sacrifício físico. Eu não quero. Não é gostoso. Não é algo que vai me dar prazer, pelo menos no momento, naquele instante não vai.
orar, eu tenho que levantar, eu tenho que parar essa série, eu tenho que separar um tempo e tenho que ir lá, tenho que orar. Esse joguinho, eu estou rolando o celular aqui, tá legal. Quem sabe para isso aqui e vai orar, quem sabe para isso aqui e vai ler um texto bíblico, quem sabe para isso e vai ler um livro. Isto vai exigir esforço físico. Lembra de Cristo antes de ser crucificado, quando ele foi para o monte para orar, ele estava suando. Tal era a agonia daquele momento. Porque estava envolvendo só exercício físico? Não, estava envolvendo um exercício espiritual que estava refletindo no seu corpo. Por isso o tremor. Paulo está dizendo aqui, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor, obediência e reverência a Deus, mas também com tremor, porque isso vai exigir de você um esforço físico, não tem como. Os seus olhos vão gastar quando você lê a palavra de Deus. Você vai cansar, vai, mas você vai ver o resultado, eu vou ver o resultado, o desenvolvimento e vou estar feliz com isto. A alegria não está simplesmente em alcançar a salvação, porque nós já alcançamos ela em Cristo. Cristo já alcançou ela para nós. Cristo morreu por mim e eu criei em Cristo, eu creio na sua obra, creio que a sua obra é suficiente para a minha salvação. Amém. Mas eu preciso desenvolver isto com temor e tremor. Agora, esta capacitação, ou seja, esse desenvolvimento, que é uma via de mão dupla. Paulo vai dizer, desenvolvei a vossa salvação. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Agora eu já não entendi, pastor. Bom, tem coisas que realmente nós não vamos entender. Agora nós temos que falar. Como falei há pouco, por exemplo, sobre a questão da falta, à igreja, do faltar. Eu vou falar. O que você vai fazer com isso? É com você. Eu posso estar ouvindo uma mensagem, um seminário, ou um outro pastor vir aqui, e eu também estar sentado com os irmãos, e ouvindo para mim, por exemplo, sobre ministério, o que devo fazer, eu posso ouvir. Agora, o que eu vou fazer com aquilo? É responsabilidade minha. Mas sabe, irmãos, que o Senhor tem o seu tempo de trabalhar. Todas essas coisas no nosso desenvolvimento, tudo que nós conseguimos, foi o Senhor, é o Senhor quem faz em nós e faz por nós. João 15, 5. João capítulo 15, versículo 5. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, lá no início desse texto, desse capítulo, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, e meu pai é o agricultor, E aí no versículo 5, então ele vai dizer, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Porque sem mim, nada podeis fazer. Há uma responsabilidade pessoal, mas esta responsabilidade deve estar embasada, deve estar alicerçada no poder que Cristo nos dá. Quando Paulo ora, em 2 Coríntios, ele diz, porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Ele fala sobre o seu espinho na carne, e ele percebe a sua fraqueza. E ele percebe que quando ele entende o quão fraco ele é, aí é que ele se torna forte. Por quê? Porque ele corre para a graça, ele corre para Cristo, ele corre para o poder da cruz e ele encontra ali forças. Nós não podemos fazer nada por nós não temos forças em nós mesmos para desenvolver essa salvação. Nós precisamos correr para a cruz de Cristo e dizer, Senhor, me dá graça para vencer esse pecado, me dá graça para vencer a minha preguiça, me dá graça para poder acordar de manhã, me dá graça para acordar e organizar a minha vida, de tal forma que eu possa estar ali com os meus irmãos, que eu possa honrar com o meu compromisso, não somente com eles, mas com o Senhor também. Me dá graça, Senhor, para entender que eu preciso separar
separar um tempo para ler a tua palavra, para orar ao Senhor, para buscar a comunhão contigo. Nós precisamos desta oração, desse tempo. Nós precisamos desta percepção e desta consciência, que nós não fazemos, nós não nascemos com as condições para isso. Mas o Senhor haverá de nos dar graça. Se nós pedirmos, Ele haverá de responder, para a sua honra e glória. Mas tudo tem o seu tempo, não adianta. É conforme a vontade dEle. Lembram de Marcos? O evangelista Marcos? Lá em Atos, capítulo 13 e 14. Marcos ou João Marcos. Perdão, não é Marcos, é Atos, perdão, irmãos. É Atos 13, 13. Perdão. Eu acho que eu falei Marcos aqui, né? Falei Atos? Então eu estou me enganando a mim mesmo. Capítulo 13 de Atos, no versículo 4, diz ali: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Também tinham João como auxiliar. E aqui então eles vão, que é João Marcos, né? No versículo 13, aqui de Atos 13, vai dizer: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, que é Marcos, porém apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Marcos vai com eles para nesta primeira viagem missionária. Barnabé diz assim: Paulo, eu queria levar o Marcos com a gente. Posso levar? Vamos lá. E partiram. Mas no capítulo 13, Marcos volta, não aguentou o peso da responsabilidade. Marcos olhou e falou: esse negócio é demais para mim, esse negócio aí não vai dar, vou voltar para o conforto da minha casa, né? Até onde nós entendemos, Marcos era primo de Barnabé. Em Colossenses 4,10 vai dizer isso aí. Colossenses 4,10. Saúda-vos Aristarco, Colossenses 4,10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Então Barnabé chama Marcos, que é seu primo, para seguirem viagem juntos, aquela primeira viagem missionária. Paulo, sim, pode ir com a gente, tranquilo, mas Marcos, no meio do caminho, volta. Aí não aguentei o tranco, coisa está demais para mim, não vai dar certo. Né? Porém, em Atos 15, versículo 36, vai dizer o seguinte, Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Aqui a coisa ficou feia. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles, versículo 39, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Por causa de João Marcos, Paulo e Barnabé discutiram, João Marcos, primo de Barnabé, e Barnabé trouxe na primeira viagem, Marcos voltou, não aguentou o repuxo. Aí na segunda viagem, Barnabé queria levar Marcos de novo. Paulo falou: não, ele veio com a gente, e aí voltou. Quem está certo e quem está errado? A coisa foi tal que os dois discutiram, Paulo e Barnabé discutiram, e a coisa não foi pequena não foi uma coisa, houve desavença tal que eles se separaram, não conseguiram mais caminhar juntos. Mas isso acontece, pastor, eles não eram apóstolos, são seres humanos, irmãos.
Eles continuam sendo seres humanos. E como seres humanos que somos, nós temos nossas diferenças. E vamos ter desavenças, porque eu vou ter uma perspectiva, você vai ter outra. O que vai valer aqui é a palavra do Senhor. Mas o fato é que eles se separaram. Mas Paulo, versículo 40, escolhido a Silas, partiu. E Barnabé então foi para Chipre. Eles brigaram, né? O que Marcos fez? Nós não sabemos. Nós não sabemos qual foi a reação de Marcos em ver Paulo e Barnabé brigarem por sua causa. Nós não sabemos se ele falou alguma coisa, se ele pediu desculpa ou não, né? Se ele pediu perdão e Paulo foi irredutível, ou talvez Marcos ficou no canto dele, não viu uma reação de Marcos para dizer, olha, me perdoem, eu errei mesmo, mas agora eu quero ir voltar, eu percebi que eu errei. Talvez Paulo não viu isso, ou talvez Marcos falou, eu estou conjecturando aqui, né? Porque não há nada revelado aqui. Porque Deus vai trabalhar na sua vida no tempo dele. Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 2, que nós lemos semana passada, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. John MacArthur um dia chegou para a sua igreja e disse, um dia você vai se santificar. Se não agora, amanhã eu não sei, mas um dia você vai se santificar. Um dia você vai querer se santificar. Não é o nosso trabalho santificar alguém. É Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ainda que haja uma responsabilidade minha, e eu serei cobrado disso. Eu vou ter que prestar contas desta minha responsabilidade de querer crescer, de desenvolver a salvação. Mas este poder de desenvolver não vem tão somente do quanto eu quero, mas do trabalho de Deus em mim. Marcos estava com Paulo e Barnabé. Ele desistiu da viagem. Ele desistiu da missão. Paulo e Barnabé brigaram por causa dele, porque Barnabé queria levar ele de novo. Paulo disse, não, eu não vou levá-lo. Paulo estava certo? Se eu estivesse ali, eu estaria no lado de Paulo. Eu também não levo. A primeira vez você desistiu? Não vou contar com você. Como é que eu posso contar contigo? Talvez colérico como Paulo faria da mesma forma, não tenha dúvida. Talvez Barnabé um pouco mais melancólico, um pouco mais fleumático, falou, não, ele vai dar certo, vai dar certo. Né? O fato é que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, 2 Timóteo 4, 11, o que nós vamos encontrar ali? Paulo estava abandonado por todos. Como diz ali o texto, né? Paulo já estava prevendo que ia morrer. Como ele mesmo diz, iria ser oferecido por libação. Mas no versículo 11, Paulo diz, vamos ler o versículo 9 e 10, né, para a gente entender. Procura vir ter comigo depressa, está escrevendo para Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Versículo 11, somente Lucas está comigo, toma contigo também Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Agora, Marcos é útil para o ministério. Ou seja, Deus trabalhou no coração de Marcos para que agora ele fosse útil para Paulo. Lá atrás ele foi um problema, causou separação entre Paulo e Barnabé. Com certeza Deus trabalhou no coração daquele rapaz, daquele homem, e ele agora era útil para Paulo. Assim como foi útil para Pedro também no ministério de Pedro. E Pedro vai citar isso nas suas cartas. Ou seja, irmãos, todos nós temos, eu não posso santificar você. É um trabalho de Deus. Gostaria muito que tanto eu quanto você estivéssemos tão santificados, né, quanto desejássemos. Mas, enfim, é um trabalho do Senhor. Mas não se nega aqui o fato de que nós temos responsabilidades no desenvolver da nossa salvação. Por quê? Porque quando nós buscamos esse desenvolvimento da nossa salvação, a primeira coisa que nós vamos fazer, ou vai ser percebido, é o quê? Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Temos uma responsabilidade de ser luz desse mundo. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Mas ele vai dizer também que nós precisamos resplandecer esta luz. Brilha no meio do teu viver. Nós cantamos há pouco. Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Nós precisamos levar esta luz que o Senhor quer refletir em nós, porque essa luz não é nossa própria, é a luz de Cristo. Brilha Jesus, nós cantamos também. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. E esta luz de Cristo está brilhando em nós, para que nós possamos brilhar para esse mundo que está em trevas. Esse mundo que está rendido, irmãos, à perdição. No carnaval, os irmãos viram com certeza aquela escola de samba que estava homenageando o atual presidente, E colocaram ali a família cristã, evangélica ou cristã, enlatados, como em latas de conserva, ou seja, vocês estão enlatados e vocês... Já passou esse tempo, acabou. A ideia de família é outra coisa. E tal foi a indignação que se fez algumas trends, A irmã Janaína, o irmão Fernando fizeram ali, eu fui lá e copiei, vou fazer essa trend também. Aí pegamos uma foto e colocamos, eu sou sim uma família em lata de conserva, sim. Pelos princípios bíblicos, somos conservados, sim. E não tenho vergonha, somos felizes com isso. Mas se uma escola de samba consegue fazer isso, imagine qual não está sendo a mente da sociedade na qual nós estamos vivendo. E a igreja precisa brilhar. E hoje nós temos um problema, que não pode falar em política. E não quero falar em política. Mas eu quero pedir licença para os irmãos, que desde os anos 80, o meu pastor, os meus pastores, não é um só não é uma questão de ideologia. Eles falavam de forma muito clara, crente não vota no PT. Um partido que promove homossexualidade, que é contrária à palavra, promove a destruição da família, que é contrário à palavra. Crente não vota nesse partido, crente não vota em comunista. Mas parece que hoje não pode falar mais. Cada um tem o seu direito. Não tem direito. Biblicamente você não tem direito de votar em PT. Como ser humano e cidadão você tem, mas biblicamente, como servo de Cristo, você não tem direito de votar num partido que vai contra a palavra do Senhor. Um homem que se levanta como líder da república e diz que os traficantes são vítimas dos usuários, isso é de um absurdo tão grande. E como eu posso comungar com isso? Como eu posso me macomunar com isso? Eu não posso. Não é política, não é ideologia política. Isto aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus, eles são veemente contra a palavra de Deus. Eu não quero me associar com essa corja. Eu não quero me associar com esse povo. Mas então não vota em ninguém. Não tem mais ninguém, então não vota em ninguém. Nós precisamos ser luz no meio dessa geração pervertida e corrupta. E quando eu olho para um partido que diz, não, você tem um filho, você pode tirar o seu filho, pode abortar o seu filho, você tem esse direito. Não tem. Deus não te deu esse direito. Mas esse partido, essa ideia progressista está dizendo isso. E como eu, como um cristão, posso me associar com isso? Não posso. Estou falando aqui como igreja de Cristo. O seu direito de voto é seu direito de voto. Estou falando aqui como igreja de Cristo. A igreja de Cristo não pode entrar nesse viés. Porque é a mesma coisa que o salmista vai dizer. Andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e assentar-se na roda dos escarnecedores. Todos nós pecamos, irmãos. Temos nossas falhas e erros. Ninguém é perfeito, eu sei disso. Mas o que não podemos é olhar para o pecado e dizer, que bonito, que lindo, vamos lá, por amor, pela liberdade. Não, isso é conversa furada. Nós precisamos odiar o pecado, mesmo que seja o meu pecado. Nós precisamos ser luz para levar
esta luz àqueles que estão perdidos. Versículo 14, nós precisamos desenvolver a salvação para não ficar na igreja tão somente reclamando e achando que o outro é que tem que fazer aquela coisa. E quando o outro não faz, eu vou reclamar. Versículo 14, fazei tudo sem murmuração nem contenda. O que trava mais a alegria de um grupo, irmãos, do que a murmuração, a contenda, as conversinhas, as fofoquinhas? Ah, porque fulano falou, ah, porque o outro ciclano não sei. Então vai e faz, meu irmão. O outro não fez melhor, faz você. Como é que é o negócio? Fazei tudo sem murmuração. Agora nós só vamos entender isso, quão feio é murmuração e contenda, quando nós desenvolvermos a nossa salvação. Nós vamos entender a minha responsabilidade, o meu trabalho, a minha obra, o meu ministério, o meu dom. Eu só vou entender isso desenvolvendo a salvação. E por fim, temos aqui um exemplo prático desse desenvolvimento. Versículo 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu quero desenvolver de tal forma a minha salvação, que eu quero alcançar o pensamento tal de que se o Senhor pedir a minha vida como oferta a Ele, para o serviço dEle, eis aqui, Senhor, a minha vida. Eu tenho o meu tempo, eu tenho os meus talentos, tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu sei de todas essas coisas, mas todas estas coisas pertencem ao Senhor. Não foi eu quem conquistou, não foi eu que consegui isso com as minhas forças, foi o Senhor que me deu. E se hoje o Senhor pedir a minha vida como um sacrifício para oferecer a Ele como oferta, eu farei, porque eu desenvolvi a minha salvação de tal forma que eu compreendo que toda a glória é dele e eu não pertenço a mim. Eu entendi que Cristo morreu por mim e Ele me deu essa salvação, Ele me deu a certeza e a bendita esperança de que um dia estarei com Ele, seja agora, seja daqui a 10, seja daqui a 50 anos, não interessa, eu estarei com Ele. E se eu partir hoje, a minha família estará guardada pelo poder do meu Deus, porque Ele é suficiente para isso. Eu aprendi a confiar no meu Deus de tal forma que eu estou disposto a entregar a minha própria vida, assim como o Senhor Jesus fez, assim como o apóstolo Paulo fez. E Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ó Senhor, me dá a tua graça para que eu, Márcio, possa pensar e ver a salvação e desenvolver a minha salvação de tal forma que todas estas coisas da terra, seja conquista, seja família, seja o que for, nada se compare à glória que nos espere. Por mais que eu tenha prazer na minha família, alegria no meu ministério, o prazer, a alegria de estar aqui com vocês nesta manhã, mas, Senhor, se o Senhor quiser a minha vida neste momento, eis aqui, Senhor, eu a entrego para a Tua honra e para a Tua glória. O que o Senhor quer de mim, eis aqui a minha vida, o meu corpo, como oferta, como libação ao Senhor. O que é libação? Libação era o despejar do vinho, caro que era, em cima da oferta, do sacrifício, e aquele vapor do vinho ali aquecido subia como oferta para Deus. É isso que Paulo está dizendo. A minha vida, a sua vida, a nossa vida como oferta a Ele. E Paulo está desafiando aqueles crentes e dizendo: assim também vós, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Não é trabalho só do pastor, não é trabalho só do apóstolo, não é trabalho só do profeta, é da igreja como um todo, de desenvolver a nossa salvação. Não é desenvolver para a salvação, é desenvolver a salvação, porque já alcançamos a salvação em Cristo, mas eu tenho a responsabilidade, mediante o poder de Deus, de desenvolver essa salvação, para levar a palavra do Senhor ao mundo, para ser luz aonde eu estou, para ajudar no ministério da igreja, naquilo que me vier à mão para fazer. Eis aqui o exemplo prático desse trabalho.
e desse desenvolver a salvação. Que a nossa alegria, irmãos, não seja só no fato de sabermos que um dia estaremos com Cristo, e estaremos se você já entregou a sua vida a Ele. Mas no fato, sim, de que enquanto aqui estamos, o Senhor está me usando. Quão gostoso é. Como eu falei, meu braço estava tremendo, doendo até. Mas você olha depois para a grama e você vê tudo cortadinho, uma outra paisagem. Você vê o cheiro do verde ali, né? Cheiro do verde, mas enfim, do mato cortado. Você vê que está limpo. Agora você tem prazer em entrar, pisar, brincar ali. Por quê? Mas isso exigiu um esforço físico para que esta coisa acontecesse. É gostoso nós desenvolvermos a salvação. E aquelas coisas que nós fazíamos, aquela preguiça, aquele orgulho, aquela dificuldade, Senhor, se fosse antes eu teria falado assim, se fosse antes eu não teria ido. Senhor, obrigado por esta consciência. Mas tudo isso é o Senhor quem vai dar, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E tudo isso para a honra e glória dEle mesmo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Fala conosco, nos ensina, nos orienta, nos guarda, ó Deus. Ensina-nos mesmo a desenvolver esta nossa salvação com o temor que nós precisamos ter ao Senhor, pois Tu és Deus soberano. Com o tremor que envolve, ó Deus, a ideia mesmo de um exercício nesse desenvolvimento, físico que seja, pois realmente vai envolver esse desenvolvimento e esse exercício físico, para que outras pessoas possam vir a conhecer ao Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo, para que a igreja, a Tua igreja, possa crescer dos ministérios que têm sido proposto para a Tua honra e glória, e que as nossas vidas possam ser apresentadas efetivamente como oferta ao Senhor, e o Senhor possa se agradar daquilo que estamos fazendo, pois não fazemos na energia da nossa carne, não confiamos na carne, mas nos gloriamos em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus, abençoe esse tempo que temos, e que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos cantar mais um hino. Peço que os irmãos escolham, por favor, um hino para nós cantarmos nesse momento. Pode dar, por favor.